Importante seria, né, e de grande valia se todas nós, mulheres, incluíssemos o exame para diagnóstico da doença sífilis nos nossos exames de rotina. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Sim, é muito importante o exame da sífilis, porque por ser uma doença silenciosa e que na maioria das vezes detectamos no exame de rotina e não por queixas da paciente. Como na mulher existe o fator gestação e o risco de transmissão para o nenê, é importante que esse exame entre na rotina. E também, assim, eu acho que deveria entrar na rotina de todos nós, por ser silenciosa, não só das mulheres, né? Porque uma sífilis, ela evolui, trazendo alguns sintomas e algumas consequências bem graves no decorrer da vida. E é uma doença fácil de tratar, então tem que ir atrás e tratar, não pode ficar esperando acontecer uma doença grave. E quais são os principais sintomas dessa doença? Bom, ela tem várias fases, né? A fase primária, a sífilis pode dar só lesões, que a gente chama de cancro, são tipo nodulações, ínguas, que na mulher pode dar interna e ela nunca vai ver que teve. E no homem, às vezes, ele não dá valor, não vai atrás, não investiga, mesmo aparecendo. Como ela não dói, não ulcera e ela desaparece espontaneamente, normalmente não se faz o diagnóstico na clínica. Ele não se preocupa com essa lesão, né? Na segunda fase, ela fica latente, que é uma fase em que não aparece, não tem sintoma nenhum, mas o agente ele está quietinho, vamos dizer, está dormindo no nosso corpo, né? E ele não traz nenhum sintoma, então ele fica ali, pode ficar ali por anos. Só vai aparecer se fizer o exame. E numa fase mais tardia, que a gente chama de terciária, ela é uma doença grave, em que pode dar lesão neurológica, lesão nos ossos, lesão no fígado. Muitas vezes até meio difícil de pesquisar ou de chegar a esse diagnóstico, porque a gente muitas vezes não pensa na sífilis. Dá lesões de pele, que inclui mãos e pés, é uma lesão bem característica, assim, né? E ela vai ser tratada, vai ficar bem, mas quando existe um quadro neurológico, ela é bem grave, principalmente se está associado a outras doenças como a AIDS, por exemplo, né? E o momento de transmissão para neném se dá em qual, né, período? Ele se dá em todo momento, toda a gestação e no momento do parto, né? Onde a criança vai ter contato com as secreções da mãe e durante toda a gestação, porque a circulação mãe-nenê é praticamente a mesma, né? O sangue do nenê é o sangue da mãe, tudo que circula no sangue da mãe, o nenê tá levando junto, tá? Doutora, e é um exame caro? Como que ele é feito? Como que é a coleta? É um exame de sangue normal, coletado em qualquer laboratório, inclusive por nós aqui. Não é caro, tanto que o Sistema Único oferece, e bem tranquilo. Inclusive, não tem burocracia para o paciente que chegar aqui e disser que quer fazer, ele vai ser coletado, nós não temos nenhuma restrição, não tem fila de espera, não, se ele vir e disser que quer coletar, vai ser agendado e ele vai coletar. Falamos aqui, né, do diagnóstico do exame para a mulher com sífilis e como que funciona para o homem. Para o homem, muitas vezes ele diagnostica na lesão, quando ele se importa com aquela lesão inicial, né? E também aí no exame de sangue. Claro, o homem não faz pré-natal, então é bom que ele inclua nos seus exames de rotina, né? O homem, às vezes, é um pouco mais receoso de ir atrás de exames, de coletar exames, mas ele deve ficar sempre investigando, porque ele tem que pensar que ele também é um pai que transmite para uma mãe, e essa mãe vai acabar gerando uma criança doente, né? E muitas vezes, durante a gestação, a mulher se contamina. Então, a gente muitas vezes coleta mais de uma vez, porque ela não é positiva e ela se contamina durante a gestação. Então, essa criança vai ficar doente, certamente. Uma vez com o diagnóstico da doença sífilis, sempre todos os exames irá aparecer positivo. A sífilis, ela tem um detalhe que ela tem tipo uma memória que fica no nosso sangue. Toda vez que tu fizer o exame, se tu teve, ele vai aparecer. Não significa necessariamente que tu esteja doente, mas ele vai dar positivo, porque, como eu disse, né, o agente ele fica dormindo no nosso sistema imune e ele vai aparecer sempre no exame de sangue. Então, se tu teve, vai aparecer. Incluir, então, e mais este exame, né, nos exames de rotina. Toda mulher, todo homem, importantíssimo isso. Claro, exatamente, porque é uma coisa tratável, que tu pode prevenir uma doença mais grave no futuro, porque existe a fase terciária que é gravíssima, e pode prevenir uma criança que vai entrar aí totalmente inocente nessa história e vai ser uma criança doente, né, trazendo muito trauma para a família, ou até uma criança que vai ficar com uma sequela para o resto da vida, como uma surdez. É bem complicado, eu acho que tem que se pensar adiante, né? Não se pensar só
em nós, mas principalmente nos nossos filhos, né? Tudo que a gente quer na vida é ter filhos saudáveis, né? Um exame gratuito, fácil de fazer e uma doença fácil de tratar. Obrigada pelas informações, doutora. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de falar para a população, né? Espero que seja bem útil, que as pessoas procurem realizar esses exames, porque nesse ponto não se pode se reclamar. O exame está disponível, é procurar, fazer e tratar.